Olá, pessoal, boa tarde de novo, né? Boa tarde a todas e todos. Estamos dando início aqui à nossa segunda trilha de aprendizagem da P4, agora tratando do tema Ação Civil Pública. Convidado de agora é o professor Dr. Heraldo Brandão. O professor Heraldo é professor de Direito Processual Civil, Direito Ambiental, aqui da Estácio, professor das mesmas disciplinas, além de Direito Civil, coordenador de TCC, aqui da Estácio e de outras instituições de ensino superior, é mestre em Direito, doutor em Direito, e já é um velho conhecido de vocês aí de sala de aula, né, principalmente para os alunos e alunas de Alcântara. Ele estará aqui com a gente agora para tratar da ação civil pública. Vimos agora há pouco com o Dr. Paulo Henrique a ação popular, e a gente vai dar sequência com essa mais uma horinha aí, tratando de ação civil pública. Professor Heraldo, nos ouve? Consegue aí ligar sua câmera? Como é que estamos? Um minutinho só, que um minuto só. Vai conversando. Eu estou separando o material aqui, professor. Tá, perfeito, professor. Então, pessoal, vamos aguardar aí, o professor Heraldo já vai começar, tá bom? Já estamos gravando e a gente já dá início já à atividade, tá? Um monte de querendo saber, cara. Um monte de. O cara fala que a Priscila fala, foi falado. Pô, custa nada falar. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês me ouvem? Ouvindo bem, professor? Fazendo um testezinho aqui. Eu compartilhei uma tela aí. Gostaria de saber se os alunos já estão vendo essa tela. Está aparecendo para a gente, sim. Beleza. Então tá, pessoal. Boa Professor tarde. Heraldo, obrigado. Vou fechar a câmera aqui, que eu estou em atendimento. A palavra está com o senhor, tá? A gente tem Tá até bom. às 16 horas. Beleza. Obrigado, professor. Boa tarde a todos, né? Acho que a maioria aqui já fez matéria comigo. Eu estou vendo aqui uns rostos, né? Porque aqui ninguém liga a câmera. Eu estou vendo uns rostos aqui bastante conhecidos, né, Márcia? Márcia está aqui. Outros que eu já tive o prazer de dar aula. Prazer estar com vocês hoje aqui, falando sobre a ação civil pública, né? Eu imagino que essa altura do campeonato todos já tiveram essa matéria, né? Lá quando vocês vão fazer processo civil 3 e 4, né? E aí fica mais fácil de eu interagir com vocês, tá bom? Então, meu nome é Heraldo Brandão, o professor Marcelo já falou aí da minha atuação como professor e como advogado, como consultor, e a gente vai falar hoje da ação civil pública. Na verdade, como nós estamos aqui no NPJ, eu já vou fazer um caminho inverso, né?
Eu vou começar pelo estudo de caso que eu preparei para vocês elaborarem uma petição, e a partir daí a gente vai O áudio está tratando. fechado, mestre. Vocês me ouvem? Sim, não estava fechado, não. Não, então tá. Sim, o que tá fechado é o do Ah, Marcelo. Sim, tá tá bom. ok. Tá o bom. Ronaldo, bem. Ok. Valeu, tá. Obrigado, gente. Fiquei preocupado agora. Eu já tinha falado quase 1 hora, né? Imagina, voltar tudo de novo. Então, na verdade, eu vou começar com o estudo de caso, para a gente começar a pensar em aplicar isso, né? Caso vocês daqui a pouco funcionem como membros do Ministério Público, como defensor público, ou mesmo procurador, ou mesmo, né, participando, né, como representante de alguns legitimados lá do artigo 5º da ação civil pública, ou mesmo na militância junto com as organizações não governamentais, com a sociedade civil organizada. Então, a gente vai ver que o processo coletivo tem esse, além de outros, né, especificamente na questão ambiental, que é o exemplo que eu trouxe, vocês vão se deparar com isso ao longo da carreira de vocês. Então, o que eu fiz? Eu preparei um materialzinho, não sei se o professor Marcelo vai disponibilizar para vocês, mas depois eu vou passar para a coordenação do NPJ. E aí eu fiz um caso aqui que eu vou ler para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, qual seria o estudo de caso? A empresa PY foi autuada em 19 de dezembro de 2020 pelo despejo regular de efluentes líquidos tratados no corpo receptor hídrico do córrego do Ouro. Imagine vocês que existe uma empresa e ela está julgando efluentes, né? Ou seja, líquidos poluentes num córrego, localizado no município de Nova Iguaçu. Isso aqui é um município hipotético, tá, gente? Decorrente de um processo industrial de abate de bovinos, dando ensejo à abertura de inquérito civil para apuração dos fatos. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente, o que é o inquérito civil? Você já deve ter ouvido falar em inquérito penal, porque vocês são fera nisso, né? Mas o que é um inquérito civil? Eu vou dizer para vocês que o inquérito civil é um procedimento administrativo específico, né, somente feito pelo Ministério Público. É um instrumento que o Ministério Público vai instaurar, né, por portaria, para que ele venha fazer a averiguação daquele dano ambiental. Beleza? Então, o MP já abriu o inquérito civil. Beleza? Durante a investigação, por quê, gente? Porque nessa investigação, por que abre o inquérito civil? Para angariar fundos para a propositura da ação civil pública. Provas, angariar provas, tá certo? Então, durante a investigação, foi confirmado que o despejo estava sendo feito de forma irregular pela empresa e, portanto, fora dos padrões estabelecidos pelo órgão ambiental, né? Ou seja, no direito ambiental, existe um princípio chamado princípio do limite, que o poluidor ou qualquer pessoa pode emitir uma quantidade de efluentes no rio que vai caracterizar degradação da qualidade ambiental e, por vezes, vai caracterizar poluição ambiental. Mas, por processo civil, o fato de poluir, ele já está obrigado a reparar o dano pela própria natureza da responsabilidade integral. Tá beleza? Então, além disso, constatou-se que a empresa não obteve a devida licença de operação, não tem licença de operação para funcionar para atividade frigorífica de abate de bovinos, embora possua licença de instalação. Quando vocês estudam o direito ambiental, vocês vão ver que vocês têm 3 licenças, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, beleza? Você só pode operar com sua indústria depois da licença de operação, beleza? Então, a empresa também não tinha licença. Diante disso, foi emitido uma auto de infração ambiental em razão do lançamento de efluentes hídricos tratados fora dos parâmetros estabelecidos na legislação ambiental. Então, vejam vocês, gente, que eu estou falando aqui de um possível crime ambiental, de uma possível infração administrativa e de uma possível reparação civil, que vai ser o nosso objeto aqui da nossa conversa, né? Reparação civil. Aí você pode perguntar, mas como assim? A pessoa causa um dano ambiental e vai responder nas 3 esferas? Sim,
aquele causador do dano vai responder nas 3 esferas. Está previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Né? E aí, lá no parágrafo 3º, vai dizer assim, ó, que as empresas, o poluidor, né, vai ser responsabilizado na esfera penal, na esfera civil, independentemente da reparação do dano. Estamos falando do princípio da responsabilidade integral ou o princípio da independência das instâncias. Beleza? Só pegar o parágrafo 3º do artigo 225, que vai ajudar vocês nessa petição. Artigo 225, parágrafo 3º. Assim, ao realizar o despejo de efluentes líquidos de maneira irregular, descumprindo as exigências legais, acaba por provocar danos ao meio ambiente, praticando ilícito civil por ofensa a bens de interesse difuso. Vamos falar hoje ainda o que vem a ser um bem de interesse difuso, de interesse coletivo, aí coletivo estrito sensu, e individual homogêneo. No nosso caso, difuso, porque o meio ambiente é um direito de todos, né? Beleza? E a partir disso, uma ONG, que é o caso seria a Prima Verde Ecologia Social, decide propor uma ação civil pública para a reparação do dano. E aí vocês vão fazer essa petição, tá certo? Aí depois vocês vão resolver aí com o NPJ de vocês, tá certo? Então, a gente tem um problema de lançamento de efluente, dano ambiental, e você quer fazer você quer propor uma ação, né? Você vai ser advogado de uma ONG, e a gente vai ver que a ONG também é legitimada para a propositura da ação civil pública, e aí você vai pedir o que for necessário de acordo com o dano causado. Vou dizer para vocês que vai ser uma obrigação de fazer, né? Ou também pode ser uma obrigação de condenação em dinheiro, obrigação de dar, beleza? Então, a gente começa pensando nisso, tá bom? Eu acho que já tem informação aí bem interessante no que diz respeito à primeira parte. Eu já queria abrir para vocês, nesse primeiro momento desse estudo de caso, se vocês querem perguntar alguma coisa, que agora eu vou partir para entender como é que se deu o surgimento da ação civil pública e por que ela é importante no contexto do nosso ordenamento jurídico para a preservação, além do bem ambiental, de outros bens que vamos tratar aqui, tá bom? Com a palavra a vocês, se for o caso. Se quiser perguntar agora, quiser levantar a mão. Se não quiser também não faça. Só fazer, não queremos não, professor, que a gente continua, tá bom? Acho que ninguém quer não, professor. Débora, ninguém quer, né? Então tá certo. Todo mundo ficou quieto. Então eu imagino isso também. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, eu comecei de trás para frente, porque a gente, na verdade, tem que trazer para vocês aqui um estudo de caso. Se vocês quiserem essa apresentação, vocês podem pedir lá para o núcleo do seu NPJ, tá bom? Beleza? Então, pessoal, para a gente entender por que hoje a gente usa ação civil pública para reparar um dano ambiental, dentre outros, né? Bens que são tutelados, a gente vai falar como é que se deu essa evolução rapidamente, né? Então, primeira conversa. Nós estudamos direito processual civil e se você pegar o Código de Processo Civil, você vê que é um código basicamente individualista, né? Ele trata a relação entre particulares e questões individuais. Então, ao longo da história, né, a gente sempre teve um processo civil pensando em direitos, violação de direito material e lesão a esses direitos de forma individual, beleza? E aí a gente tem a massificação dessas relações interpessoais, aí o processo civil teve que se adaptar, tendo em vista essa preocupação, né, aos interesses coletivos, né? Ou seja, você hoje, pós-revolução industrial, uma produção de massa, consequentemente, a gente vai verificar que houve também um dano de massa, que vai, em tese, precisar de ter um instrumento processual que vai demandar também um processo coletivo. E esse processo coletivo, gente, só vai aparecer aqui no Brasil em 1975, né? Então, nunca é demais lembrar que essas questões estão relacionadas com acesso à justiça.
E isso começa com Mauro Capelletti e o Brian Graff, em 1971, com a Conferência Internacional relativa às garantias fundamentais das partes no processo civil. Então, quem quiser fazer um TCC em processo civil ou qualquer área do direito, necessariamente, na parte processual, tem que ler o livro do Mauro Capelletti, chamado Acesso à Justiça. É um livrozinho que tem lá tá na internet, você baixa ele gratuitamente. Excelente leitura, base para você fazer qualquer TCC em acesso à justiça. Qual era a discussão dele lá? Então, uma das ondas renovatórias, né? Seria a primeira onda renovatória para tratar da assistência jurídica aos hipossuficientes, e hoje a gente vê que isso aqui no Brasil, de alguma forma, isso foi cumprido, porque hoje nós temos a Defensoria Pública também, né, que trata dos hipossuficientes, o hipossuficientes financeiros, o hipossuficientes jurídicos, o hipossuficientes organizacionais, né? Depois da segunda onda, a discussão seria o acesso à justiça, pensando na proteção dos interesses difusos, porque até então, como eu falei para vocês, a gente tinha um processo civil eminentemente individualista, e precisava de ter uma lei adjetiva que viesse tutelar esses direitos coletivos, né? E na terceira onda, ele vai falar de implementação de novas soluções processuais, que é isso que a gente está vendo também de alguma forma, né, gente? O Código Processual de 2015, celeridade processual, princípio da cooperação, princípio da primazia do mérito, né? Para quê? Para que você tenha um acesso à justiça que tenha, não tratar desse acesso como um acesso ao judiciário, mas pensando no acesso à justiça, de uma justiça justa e efetiva, né? Porque processos, como vocês sabem, duram tempos que o Estado de Direito ele não daquele do bem que ele postulou lá na ação, tendo em vista a demora. Então a gente tem essas três ondas aí, né, bem importantes, né? Então, quando a gente trata do acesso à justiça, a gente vai ver que é um direito social básico de todos, né? E que significa isso? Um efetivo acesso a uma ordem jurídica justa. E aí você pode perguntar assim, e como ficam os direitos coletivos, né? Aí você vai dizer, opa, o processo civil deixou de ser meramente individualista e, a partir de 1985, eu tenho uma regulamentação da ação civil pública, né? E nesse caminho também, a gente teve em 89 a ação civil pública relativa aos interesses coletivos de deficientes, né? Em 89, também uma ação de responsabilidade por danos a investidores do mercado de valores imobiliários, dentre outros, tá, gente? Só citei esses três, né? E como a gente está tratando da questão ambiental, também a gente teve, em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente. E por que essa lei é importante? Porque antes você não tinha uma lei que determinava como é que se daria a política ambiental no Brasil. E ela, em 81, já estava dizendo no seu artigo 14, né, que o Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Olha, já sinalizava para ter uma ação causada, uma ação civil por responsabilização ao meio ambiente. Ora, mas o meio ambiente é um bem difuso e necessitaria de regulamentação de um processo coletivo para que isso tivesse, essa atuação do Ministério Público tivesse efetividade. Beleza? E aí, mais tarde, um pouquinho, na Constituição de 88, ela regulamentou a tutela dos direitos individuais, principalmente no mandado de segurança coletivo, na ação popular e também na ação civil pública. Basta fazer uma leitura lá do artigo 129. Mais para frente um pouquinho, em 1990, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que vai introduzir diversas alterações na lei da ação civil pública e vai regular a ação coletiva no CDC dos artigos 91 a 100. Diga-se de passagem que essa ação coletiva do CDC seria a ação coletiva quando há violação de direitos individuais homogêneos. Vou falar daqui a pouquinho para vocês, beleza? E aí você tem logo em seguida o Estatuto do Idoso, que também tem normas protetivas às pessoas maiores de 60 anos na defesa dos seus interesses. A Lei Maria da Penha também, que vai
que visa coibir a violência doméstica, também contempla a tutela coletiva. Nós temos outros instrumentos. O que importa para a gente que é a ação civil pública? E um último fato que ocorreu na questão dos legitimados para a propositura da ação civil pública foi o fato de, em 2007, com a Lei 11.448, a Defensoria Pública foi colocada no rol dos legitimados para a propositura dessa ação. Isso causou um certo desconforto no Ministério Público, né, que, na mesma data, no mesmo ano, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que a Defensoria Pública não poderia tratar de direito difuso, porque a gênese da Defensoria Pública era o hipossuficiente, o hipossuficiente financeiro. Ora, isso, na época, foi um dos motivos pelos quais eu decidi fazer um mestrado e tratar exatamente defendendo que a Defensoria Pública era tão legítima quanto os outros. Primeiro, porque está no artigo 225, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e todos têm direito de defender. Portanto, a Defensoria Pública estaria colocada no rol desse legitimado. Tem alguém com o microfone ligado, tá, gente? E no segundo momento, se um dano ambiental, se a violação a um dano ambiental é tão grave, e por ser um direito difuso, a violação a um dano ambiental em qualquer lugar vai atingir a órbita do hipossuficiente econômico. E até porque, se você fizer um estudo do movimento de justiça ambiental, você vai verificar que quem mais sofre os efeitos de uma atividade potencialmente poluidora é o pobre, né? E isso vem de um conceito de racismo ambiental dos Estados Unidos, que se verificou-se lá que quem sofria os maiores impactos da atividade poluidora era a comunidade preta, né? Os negros. Beleza? Então, a ADI foi julgado improcedente, né? Eu defendi a minha dissertação defendendo a hipossuficiência organizacional, porque se tratando de direito difuso, a gente não consegue se organizar para defendê-lo, e o que justificaria, mais uma vez, a intervenção da Defensoria Pública, e, né, o negócio ficou resolvido. Beleza? Então, a Defensoria Pública hoje pode também, já está decidido, já está sacramentado junto ao STF, essa questão. Beleza? Aí eu fiz alguns comentários aqui, se vocês quiserem depois utilizar, se vocês quiserem esse material, sobre a evolução legislativa. Então, quando eu falei que o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe alterações significativas para a ação civil pública, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Olha só, o artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, vai apresentar 3 espécies de direito coletivo. Então, todos são coletivos, né? Gênero, espécie, difuso, coletivo em stricto sensu, individual homogêneo. Então, eu coloquei aqui explicadinho para vocês, se vocês precisarem de usar na petição. Está lá. Quem são os difusos? Os direitos e interesses difusos são conceituados como os trânsitos individuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Olha só que interessante. Qual foi o fato que nós tratamos no nosso exemplo lá atrás? Né? Alguma empresa está lançando efluentes industriais sem a devida licença e acima dos padrões permitidos. Então, vou dizer para vocês que o nosso caso em tela, do nosso exercício, vai se tratar de direito difuso. Está enquadrado aí o meio ambiente, beleza? Nós temos também o coletivo stricto sensu, que aí são aqueles transindividuais de natureza indivisível, mas que se titular um grupo, categoria ou classe. Ó, já começou a fechar, né? Como o Zé Carlos Barbosa Moreira diz, o que ele disse? Olha só, é um direito mais egoísta. É o difuso que é de todos. Esse já está fechado, né? E ainda você tem que ter uma relação jurídica base. Enquanto os difusos não é necessário, basta um fato ocorrido se há alguém lançando um poluente ambiental, um poluente industrial no Rio, por exemplo, já configura uma lesão, uma ameaça do meu direito e já justifica a propositura de uma ação civil pública. Beleza? Os individuais homogêneos, por sua vez, né, são aqueles de origem comum. O que ele quer dizer com isso? Olha só. Na verdade, quando ele surge, esse individual homogêneo, ele é individual, mas
de repente, de acordo com a circunstância, ele pode se tornar um direito coletivo, né? Então, o nosso estudo aqui vai ser, basicamente, dos interesses difusos, que é o nosso caso. Agora, como é que você vai aplicar o CDC? Como é que você vai aplicar a ação civil pública? Ora, se for violação de direitos individuais homogêneos, CDC. Se for coletivo estrito sensu difuso, ação civil pública. Então, o Código de Defesa do Consumidor e a ação civil pública sempre vão ser aplicados conjuntamente, no que for necessário. Beleza? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu falei mais uma vez a Lei 7347, quem ela ampara, né? Eu estou falando de dano ambiental, mas se você pegar o cabimento da ação civil pública no artigo 1º, o que ele vai dizer? Ó, responsabilização por danos materiais e morais causados ao meio ambiente, ó, dano moral também, tá, pessoal? Ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica e da economia popular e da ordem urbanística. Olha que mais interessante, por força da lei de 2014, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio. Olha a abrangência que nós temos da ação civil pública, e daqui a pouco você, Ministério Público, você, defensor público, você, advogado de associação ou procurador do município, de todos aqueles legitimados, olha o quanto você vai ter que trabalhar aí. Eu coloquei aí, né, a questão do FGTS, porque a ação civil pública, né, não será cabível para veicular pretensões que envolvam FGTS. Aí, quem quiser depois aprofundar, para saber por quê, tá bom? E aí eu vou tratar, já como estou falando da ação civil pública como principal ferramenta para a tutela coletiva, quem tem legitimidade, né? Aí eu coloquei aí para vocês, lá no artigo 5º, está no artigo 5º, está no artigo 82, perfeito? No artigo 5º está lá o MP, a Defensoria Pública, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Temos também a autarquia, empresa pública, fundação, sociedade, economia mista. Aí eu coloquei aí embaixo o vermelhinho, por quê? Porque esse vermelhinho que vocês vão ser advogados deles, né? Ou seja, as associações. Lembra que no exercício você tem lá a prima verde ecologia social? Então, você está enquadrado aí nessa legitimação, nessa legitimidade aí, tá? Olha só. Associação que esteja constituída há menos de um ano nos termos da lei civil, há pelo menos um ano, desculpe, e que incluem suas finalidades institucionais a proteção público-social do meio ambiente. Aí tem lá outras proteções, beleza? Pode-se admitir a formação de litisconsórcio? Não tenha dúvida disso, né? No parágrafo 2º vai dizer, fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas nos termos desse artigo habilitar-se como litisconsórcio de qualquer das partes. Então, pode haver litisconsórcio e é facultativo, né? Principalmente no que diz respeito entre o Ministério Público da União, do Distrito Federal, dos estados na questão, no nosso caso, da questão ambiental. Beleza? Quem vai figurar no polo passivo, pessoal? No polo passivo, no polo ativo, vocês viram que é a prima verde, que vocês vão representar, não é isso? E na passiva, aquela empresa que eu acho que eu esqueci o nome, agora eu não me lembro, né? Passiva é a empresa BY, né? Que vai figurar no polo passivo, beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, nesse polo passivo, deverá figurar, de acordo com o artigo 3º, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Olha só, cara. Pessoa física ou jurídica, tanto faz, direito público ou privado, né? Eu não sei se seria o caso de colocar no polo passivo também o município de Nova Iguaçu, né? De repente, se você quiser colocar, se você achar que ele poderia também ter cassado a licença, se ele era o licenciador, ou se era o INEA, né? No caso aí, eu acho que está mais para ser o INEA, mas eu acho que não vai ser necessário. Mas sabendo vocês que vocês poderiam colocar, né, inclusive no polo passivo da relação processual, como litisconsórcio facultativo, né, no polo passivo, o órgão licenciador, caso houvesse uma falha na fiscalização, enfim. Também você está livre para criar essa possibilidade aí também na petição, tá, gente? Porque não tem problema nenhum, não tem nada definido aí na petição. Beleza? Ó,
Aí eu trouxe uma jurisprudência do STJ que vai dizer assim, ó, legitimidade passiva da pessoa jurídica de direito público para responder pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência de sua conduta omissa contra o dever de indenizar. Olha, então, se em algum momento você vislumbrou aí quiser criar essa omissão, você pode colocar na sua petição, porque, né, você pode ficar livre aí, né? Beleza? Agora, cuidado com o objeto, né? Com o objeto. Tá aqui. Tá aqui. Pedido, né? Tá aqui na frente. Quem tem competência, né? De acordo com o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, é competente o foro do local onde produziu o dano. Olha que interessante, pessoal. Apesar de morfologicamente se tratar de competência territorial, o citado dispositivo aduz que a natureza é funcional, de modo que se revela como absoluta, desse modo improrrogável. Olha que interessante. É um dos casos que nós estudamos lá em processo civil, lá no artigo 46 e 47, dessa possibilidade, né? Você olha, é competência territorial, portanto, competência relativa, mas nesse caso aqui, no caso do meio ambiente, no artigo 2º, você tem uma exceção, que é a competência ou seja, competente o foro do local onde se produziu o dano. Beleza? E aí, né, atenção lá ao dispositivo do artigo 109 da Constituição Federal para tratar da competência federal em razão da pessoa, se for o caso. Você vai ter que fazer um pedido na petição inicial, né? Você vai usar a petição inicial da ação civil pública, você vai usar, naquilo que couber, o artigo 319, o artigo 320, né? O 106, se for o caso. E aí você vai fazer um pedido, né? Ou seja, a causa de pedir, o fato, né? E a fundamentação jurídica. Você vai ter que desenvolver isso está muito claro no exercício, né, gente? Qual foi o fato? Que a empresa que não tinha licença, etc. e tal, estava emitindo efluentes industriais fora dos padrões estabelecidos e, portanto, causando um dano ambiental, poluição do rio tal. Enfim, aí você pode falar que há uma mortandade de peixe, você pode aí, né, aproveitar e falar um monte de coisa, porque você fica livre para isso. Beleza? Vai fazer a fundamentação jurídica. O que é a fundamentação jurídica, pessoal? Não é o artigo de lei, né? É a consequência jurídica do fato, né? Muito cuidado com isso. Com fundamento legal e fundamento jurídico. Fundamento legal é o artigo, né? O artigo de lei. Fundamentação jurídica, consequência jurídica do ato. Ó, qual a consequência jurídica? O dever de indenizar. E qual o pedido que você vai fazer? Aí você vai pegar o artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública e vai ver o seguinte, ó. Artigo 3º. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro. Lá você vai ver ou, tá? Mas já tem jurisprudência dizendo que pode ser cumulada. Então, eu coloquei vermelhinho ou /e, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Me parece que, nesse caso, é obrigação de não fazer, né, gente? Parar de lançar efluentes industriais. E aí, enfim, vocês vão pensar aí se pode também vislumbrar a condenação em dinheiro. Você pode cumular, tá? Isso já está pacificado. Então, já tem um pedido aí para fazer, beleza? Eu trouxe esse RESP aí, né, que fala do princípio da reparação integral, que vai aplicar o dano ambiental. Com isso, a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado é compatível com a indenização pecuniária. Então, você pode usar, inclusive, lá na sua fundamentação jurídica, né, os princípios desse recurso especial. Olha que legal. Por isso que eu trouxe isso aí para você fundamentar a sua petição. No mais, o que eu tenho a dizer para vocês, pessoal? Só dizer que essa ação é uma ação imprescritível, né? O STJ já decidiu com relação à prescrição, em se tratando de pretensão que visa a recuperação de meio ambiente degradado, é imprescritível. Então, eu nem coloquei data ali, mas ela poderia ter sido há um tempo atrás, mas por isso que eu deixei de colocar a data. E eu coloquei falar do inquérito civil, porque já havia falado, né, que o Ministério Público é o titular do inquérito civil, que ele vai antes de propositura da ação, o MP, ele pode instaurar um inquérito civil por portaria e aí tentar angariar provas para a propositura da ação. Por que isso é importante, gente? Às vezes o dano ambiental é tão grave que se você não conseguiu eliminar para você parar, né, com aquele dano ambiental, a obrigação de fazer, parar de emitir efluentes, o tempo que durar a ação já não
vai fazer mais sentido. O Rio já morreu. Então, talvez fosse importante você sem querer uma liminar aí, né? Para que ele parasse, fizesse parar urgente a poluição do dano ambiental. Eu falei aqui, eu coloquei aqui embaixo, que vocês estão vendo aí, ó, poderia ser resolvida pelo TAC. O TAC está no sexto da Lei da Ação Civil Pública. O que é o TAC? Termo de ajustamento de conduta, né? Então, está dizendo lá que os órgãos públicos legitimados poderão realizar termo de ajustamento de conduta. Então, fique ligado, numa prova de concurso, quem é que pode fazer o TAC? Os órgãos públicos legitimados. Ora, no nosso caso, como é uma ONG, ela não vai fazer o TAC, a não ser que ela chegue no Ministério Público e denuncie, né? E possa, junto com o Ministério Público, tentar forçar o Ministério Público a não só abrir um inquérito civil, mas também negociar e dizer quais os danos que foram causados ao meio ambiente. Mas não seria o caso do nosso exercício, tá, gente? Beleza? Então, assim, eu fiz uma coisa rápida, bem objetiva, num tempo que me deram que era 40 minutos, eu tentei fazer no tempo regulamentar, para esse restinho aí de tempo a gente conversar, tirar dúvidas sobre a petição, tá? Então, eu acho que eu cumpri, professor Marcelo, nos 40 minutos cravados, né? Estou vendo aqui no meu telefone, Tá ótimo, professor. do nosso exercício. E aí Excelente. coloca à disposição aí das perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui para tirar. O exercício é super fácil, tá, gente? Mestre, por gentileza, o senhor comentou a respeito da competência e que há uma exceção aí a ser exercida no caso concreto, correto? Não sei, você me pergunta o que você quer. Não vou lembrar o que eu falei daqui. Eu não sei o que eu comi ontem. Fala aí, o que você quer saber? Quero saber exatamente sobre essa exceção, porque ali fala sobre o foro competente, no caso seria da região, né, no caso, mas que há uma exceção. Eu gostaria se eu pudesse dar uma clareada. Exceção, vamos ver se tem exceção. Eu falei de exceção aqui, gente. Vamos lá. Acho que a exceção, ô, Lissandro, foi em relação à questão da competência territorial. Aqui, no caso, é competência absoluta, né? Deixa eu ver. É só isso. Acho que foi essa Perfeito. exceção do CPC que ele falou, entendeu? Competência territorial Deixa é eu ver relativa, quanto é. né? Nesse caso aqui, a gente está tratando de competência absoluta. Acho que foi essa exceção que ele se referiu ali, tá? Sim, é isso mesmo. Agora eu Perfeito, vou ver. isso. Não foi isso? Acho que foi isso. Foi isso mesmo. Foi seu exatamente. caso, beleza. Beleza. O que acontece? É uma questão, Lissandro, que sempre cai em concurso público das exceções do artigo 47, lá do CPC. Isso fatalmente cai, porque você pensa que o território vai te levar a qual raciocínio? É território, é relativa, a competência é relativa. No caso da ação civil pública, é território, mas é competência absoluta, pela própria dicção da lei, entendeu? É isso que eu chamei a atenção para você. Desculpa, tá? Se eu não voltar atrás, eu não consigo lembrar, nem saber o que eu falei. Eu quis fazer no tempo certinho. Mas vamos lá, estou gostando Ainda bem da que eu conversa. lembrei, né, professor? Ainda bem que eu lembrei, Não, né? mas eu ia Estava aqui olhar trabalhando, lá. mas eu estava aqui atento, né? Aprendendo também. Mas eu ia chegar lá, com certeza. Pessoal, pergunta, vamos lá? Dúvida? Professor, esse material aí o senhor vai liberar para os alunos? Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu mando para quem, e aí se vocês colocam lá. O senhor me manda e quando Bom, eu isso abrir a tarefa, eu anexo o material para eles também, tá? O é, caso vai ser esse que o senhor apresentou, para eles formularem a peça, a petição inicial, e o material eu deixo ali na própria tarefa para eles baixarem de lambuja para consultarem, assistirem um vídeo de novo gravado e tal. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, gente. Pô, a questão ambiental Mestre, tão por gentileza. bacana. Fala. Mestre, eu observei que no enunciado ele não fala sobre o valor da causa. E assim como na ação popular, a gente acaba colocando um valor meio que simbólico. Seria o caso na ação civil pública também, a gente Você vai colocar um valor simbólico nesse sentido? porque como é que você vai consequentemente aí nessa ação, quando você falar dos meios de prova, qual a prova que você vai ter que produzir? Eu vou ter que produzir aquela que realmente ela está causando dano Sim, para a o meio perícia, ambiente. né? A perícia, né? Tem que Exatamente. fazer uma prova pericial. Aí você coloca o valor da causa.
né, dentro né, do valor, dentro do razoável, né, para depois você, no pedido, você vai falar que, né, enfim, porque deveria ser o valor, o total do dano, né, mas você não tem como mensurar, você vai partir para a perícia, né? Beleza? Mas na hora que vocês começarem a pegar aí vocês vão pegar tudo direitinho. Você vai pegar a lei 7345, vai olhar, né? Ok. Beleza? Lisandro, é de onde? De quantas unidades tem aqui presentes, professor? Eu sou de Duque de Caxias. Temos Ilha, Cabo Frio, Alcântara, Niterói. Ih, Duque de rapaz. Caxias. Duque de Caxias, Catiane. Lissandra de Duque de Caxias, né? Beleza. Isso, Pra você ter uma ideia, Lissandro, a ONG Prima Verde Ecologia Social é uma ONG que tem sede em Duque de Caxias. Eu coloquei o nome dela porque, né, teoricamente, eu já participei dessa ONG. E aí, legal. essa ONG foi responsável pela criação do Parque Municipal da Caixa d'Água, Jardim Primavera, de algumas outras unidades de conservação aí no Parque Equitativa, né? A gente lutou para a criação dessas unidades. Não sei como é que está a situação dessas unidades hoje, mas naquele momento a gente fez educação ambiental, a gente fez um monte de coisa para pressionar o poder público da época para criar essas unidades de conservação, que foram criadas, que existem, né? E é um bem de todos aí, né? Uma unidade de conservação, um espaço. Você deve conhecer a Taquara, o Parque da Taquara, né? A Reserva Biológica do Tinguá, Parque Municipal da Caixa d'Água, que é Jardim Primavera, e a Reserva Biológica do Parque Equitativo, né? A ONG Primavera, eu coloquei o nome dela aí, mas ela é uma ONG que, na verdade, existe. Tá? Legal, mestre, legal. Da Caixa d'Água eu moro muito próximo, né? Embora ainda não conheça, assim, não cheguei ao ponto de ter informações, de buscar. Não tive interesse de buscar alguma informação, mas eu acho interessante. Eu vou procurar saber um pouco mais sobre esse trabalho que está sendo executado lá. Tem uma amiga minha que está dando aula de yoga todo sábado pela manhã, de graça lá, de manhã cedo, no sábado, vai uma galera. E aí é bom que vai conhecer também, né? Tem a sede. Para você ter uma ideia, eu toquei um projeto lá no Parque da Caixa d'Água que foram plantadas 48 mil mudas de árvore. Aquele que você vê tudo verde ali, era tudo praticamente pasto, tá? E a gente que plantou. Aquelas árvores que você vê em Primavera na área da prefeitura, ali perto do César Bar, e mais você vê ali na praça, a maioria foi eu que plantei junto com a minha galera, lá com o pessoal da Prima Verde. Show de bola, não sabia, muito legal, muito bacana. Deixa eu te fazer, só para te contar mais uma historinha rapidinho, professor. Se você olhar na Caixa Econômica ali, do lado tem duas palmeiras imperiais imensas, já viu? Do lado da Caixa. Do lado Já sim, reparei sim, eu ando muito por ali. Aqueles IPs ali da rua em frente à Secretaria de Urbanismo, foi eu que plantei todos, tá? Eu e o Lelo ali do lado do mercado ali de bebidas. E eu cheguei perto do gente da Caixa e falei assim, ó, tem duas palmeirinhas lá pequenininhas, estão muito ruinzinhas, eu posso substituir por outras duas que são melhores, mas não falei que era imperial não, tá? Ah, não, pode sim. Fui lá e plantei, vê o tamanho que tá. Tá de 10 metros, lindas, né? Show, muito legal. Seu Heraldo, o homem das 30 mil mudas, né? Jardim Primavera é verde, porque o Heraldo só por isso, cara. O cara, por onde o cara passa, o cara vai plantando muda aí. Ele não quer nem saber, rapaz. Aí planta muda perto de muro, aí a árvore derruba o muro, mas o problema é do muro, o negócio é a árvore subir. Tá certíssimo. Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta? Uma parte, professor. Ah, desculpa. Pode falar. Oi, Andréia. Andréia, depois. Tinham que fazer mais heraldos para o mundo ser mais perfeito. Tava com saudade, professor. Resolveu fazer. Tempo. Verdade, muito bom ver o senhor aqui. Parabéns, Marcelo, pela live também. Obrigado, Andréia. Que prazer, gente. Estou vendo meus alunos tão queridos aqui hoje. Que bacana. Tem mais alguém que levantou a mão? O Renê está com a mão levantada. Fala, Renê. Professor, boa tarde. Qual é o nome da ONG mesmo? Renê foi meu aluno. Só pela foto eu já sei que foi meu aluno. A ONG está aí. Sim, verdade. A ONG está aí tá no exercício. Eu coloquei o nome da ONG porque na hora da minha cabeça só veio o nome dela. ONG Prima Verde Ecologia Social.
Tá ok, obrigado. É porque eu estou no estágio 4, é para fazer o relatório. Mas eu sei fazer essa ação aí, porque eu estou capacitado para fazer essa ação aí. Beleza, Renê. Valeu. É facilzinho, é fácil. Heraldo, tudo bem? Tudo. Quem é? Sou eu, Fátima. É que eu tô meio rouca. Fátima Lopes, Maricá presente. Isso. Que maneiro vocês estarem aqui. Todo mundo caladinho, né, gente? Mais ou menos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Precisa intimar representante do MP nesse caso? Não necessariamente. Tá? Mas ele vai participar como fiscal da lei? Com certeza. E aí, você pode pedir? Pode, mas aí, né, tem coisa que o juiz tem que saber, né? Se você não pedir, ele vai mandar intimar. Como ele vai participar como custo legis, até porque, se houver a desistência da ONG, ele vai ter que assumir a titularidade como sucessão não, como substituição. Como sucessão. Como substituição. Entendi, obrigada. Fiz uma confusão até agora, tá beleza? Mas pode chamar para ele funcionar como custo legis, não tem problema nenhum. Tá? A sua petição não vai ser indeferida por isso. Pensa na primazia do mérito. Eu vou discutir agora se o Ministério vai participar ou não. O juiz pode ficar preocupado com essas filigranas. Se tiver que participar, ele vai mandar. Isso já você colocou. Indefine a petição inicial, pelo amor de Deus, né? Tem até um debate sobre a correção das peças do exame da ordem em processos que têm participação necessária do MP como custos legis, se tem que tirar ponto ou não do candidato pelo fato dele não ter requerido a intimação do MP, entendeu? E, na real, entendo que não, né? Seria um absurdo, né? O Ministério Público tem que ser intimado para funcionar como fiscal da lei. Você não precisa nem requerer isso na petição inicial, né? Não seria razoável. Mas o que abunda não atrapalha, né? Então, pode pedir. Professor, é Ronaldo. Oi, Ronaldo, diga. Quando o colega falou a respeito de dar valor à causa, o senhor deu uma explicação que me levou a pensar que se houver uma possibilidade da ONG perder a causa e ela pedir um valor alto, ela colocar um valor alto nessa causa, ela não estaria perdendo, sujeita a ter que pagar os custos não, dessa causa? Não, porque não tem custa. A ação civil, você vê que a ação civil pública não vai ter custo. Muito bom. Essa pergunta que eu queria fazer no final. Lá. Havia custas nesse caso, não, né? Não. Legal. Quando vocês pegarem lá a lei, vocês vão ver que está tudo muito claro lá. Tá bom? Então, pessoal, ok? Fico muito feliz de ver meus alunos aqui, né? Que há quantos anos eu não vinha, né? Que bacana. Os caras que dão aula aqui no NPJ só tem fera só. E eu estou aqui falando com vocês. PH falou agora há pouco, PH, feríssima, né? Aí entra o Heraldo, dose dupla na sexta-feira, para a gente adiantar essas trilhas logo para a galera ficar boa de fazer a petição inicial. Né? A Andréia já me mandou uma mensagem aqui no time. Estou pensando que fosse problema de TCC. Andréia Coelho. Obrigado, Andréia. Eu também estava com saudades. Que bacana. Oi, professor. Marcela Paiva. Excelente professor de TCC, orientador. Você. Marcela Paiva. Claro que eu lembro de você. Se não mudar a foto, gente, eu vou lembrar. Depois que se mudar a foto, não lembro. Marcela já terminou o TCC, né, Marcela? Que bom, né? Já, graças a Deus, foi tudo certo. Obrigada pela sua orientação. Foi 10. Nada. Eu estou aqui para ajudar vocês, gente. É aqui mesmo, minha missão. Pessoal, acho que a gente pode encerrar, certo? Beleza? Então, ó, a galera de Caxias, daqui a pouco Catiane sobe isso tudo para vocês, tá? Só a gente receber o material dos professores, a gente sobe isso tudo para vocês poderem fazer os exercícios, tá legal? Pessoal de Alcântara, assim que eu receber, eu já subo hoje, de repente, esse material para vocês. Tá falado? Valeu, mestre. Obrigado, galera. mestre Obrigado, Marcelo, professor Heraldo, mais uma vez. Geraldo, muito bom ver os dois. Excelente. Obrigado. Show, Pessoal, show. um grande abraço, tá? Conte comigo aí se precisar. Estou aqui no Teams também, tá? E estou lá no TCC em Niterói, né? Deve ter o pessoal de Niterói que está fazendo TCC, né? Vamos lá. Olha que tema bom para fazer o TCC, Ação Civil Pública, gente. Tem um montão de coisa bacana aí.
Tá bom? Abraço, professor Marcelo, obrigado pelo Professor. convite. Obrigado pelo convite, estarei aqui à disposição de vocês, tá? Ah, Fala, quem ia falar? professor Heraldo, boa tarde. Marivânia, Oi, Marivânia. tudo bom? O senhor está Tudo. falando em TCC aí. O senhor tem algum material de direito administrativo sobre a responsabilidade civil do Estado na saúde do preso? Não, essa parte penal, gente, não é comigo. Se Não, fosse não é penal, processo- ele é administrativo. Sim, mas penal administrativo saiu do preso, penal administrativo. Pega um pouco do penal, Mas não você pega pode tudo. olhar, Marivânia, joga no Google Acadêmico. Entra no Google normal, tá, Google, aí joga assim, Google Acadêmico. Ele vai te abrir para o Google Acadêmico. Aí no Google Acadêmico você joga esse tema lá, que vai aparecer um monte de artigo para você. Artigos já tem bastante. Ué, mas é o que você precisa, de artigo para fazer o TCC. Eu quero algo mais também. O algo mais está no Google Acadêmico, pode ter certeza. Você tem artigo na mão, você tem material. Tá Ô, bom. Marivânia, isso aqui já virou oficina de TCC agora. TCC, porque acho que eu estou me sentindo meio desamparada no TCC, entendeu? Vamos lá, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado, Obrigada. Marivânia. Tchau, pessoal. Professor Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu, Tchau, Heraldo. professor, tudo de bom. Tchau, Marcelo. Tchau, Heraldo. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau. Bom final de semana. Valeu.